Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas sobre as cadeias juvenis no Brasil, em todo o continente americano e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. Hoje no Boletim Casa Virada, a gente vai falar sobre o Peru, que além da pandemia também está enfrentando uma crise política e só no mês de novembro teve 3 presidentes diferentes. No dia 9 de novembro, o presidente Vizcarra sofreu um impeachment por incapacidade moral, depois de ser acusado de receber propina. E então começou uma onda de protestos pelo país, chamando o novo presidente Manuel Merino de ditador. A polícia reagiu com violência aos protestos e, segundo reportagem do G1, em 15 de novembro, 2 jovens manifestantes foram assassinados, além de 102 pessoas feridas, 41 desaparecidas e mais de 30 detidas. A reportagem conta que parte dessas pessoas são menores de idade, mas não fala o número exato. O jornal Peru 21 publicou em 11 de novembro uma reportagem onde uma mulher denuncia o uso de violência por policiais que detiveram sua filha menor de idade durante um desses protestos contra Manuel Merino. A senhora conta que estava com as 2 filhas voltando para casa depois do ato, quando uma viatura da polícia parou, enquadrou elas e levou as 2 dentro da viatura sem dar nenhuma explicação para a mãe. Agora elas estão respondendo por resistência à autoridade. O Merino ficou 6 dias no poder e então renunciou. No dia 17 de novembro, Francisco Sagasti, do mesmo partido de Vizcarra, assumiu a presidência. O Peru está se recuperando de um aumento nos casos de Covid, mas a gente não encontrou nenhuma notícia que falasse de novos testes sendo feitos em unidades de detenção juvenil. As últimas são de 9 de julho, quando 23 jovens foram diagnosticados com a doença no Centro Juvenil de Huancacho, como a gente já falou aqui no boletim. A ONU lançou em setembro um documento com o objetivo de denunciar a situação da juventude encarcerada no país, que está ainda mais urgente por conta da pandemia. O documento relata o que a gente sempre fala aqui no boletim. Não tem como seguir os protocolos de prevenção à Covid-19 dentro desses centros de detenção. Não tem itens de higiene e nem máscaras suficientes, não tem espaço, o que obriga as pessoas a se amontoar, não tem ventilação e nem médicas para dar conta de possíveis casos de Covid-19. O documento também chama atenção para a paralisação do sistema de justiça, que aconteceu desde que foi decretada a quarentena no país. Isso significa que tem uma suspensão dos processos penais, impedindo que jovens tenham a sua liberdade e fazendo com que eles continuem extremamente expostos ao vírus e a todas as violências que acontecem nos centros. Outro ponto importante é o pedido que é feito para que todas as mulheres grávidas e também as que estão presas junto com as suas crianças sejam imediatamente soltas. Esse documento foi publicado em setembro e desde então nenhuma das medidas de desencarceramento propostas foram adotadas pelo governo do Peru, independentemente de qual fosse o presidente. Boa pra você que fingiu não ver e deixou se corromper pelo opressor. E agora com as notícias das medidas socioeducativas no Brasil. Em Manaus, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania implementou o uso de uniformes com 3 cores diferentes para jovens que cumprem medida socioeducativa, isso com o objetivo de, através dessas cores, avaliar os níveis de comportamento de internos, avaliados aí por uma equipe técnica estabelecida. A secretária executiva de Direitos da Criança e do Adolescente da Secretaria da Justiça disse o seguinte: trabalhamos a meritocracia dentro desse projeto porque é uma forma de ofertar benefícios para esses adolescentes. Por exemplo, um adolescente que tem bom comportamento, que sobe de nível, tem direito a um almoço com a família no dia de visita, oferecendo assim alguns business, como se fosse um prêmio pelo bom comportamento dele no período em que ele está dentro da unidade. Foi publicado pela Crítica em 24 de novembro. E agora o último boletim publicado pela Fundação Casa sobre o Covid-19 no dia 30 de novembro. São 4.715 jovens nas unidades do estado de São Paulo até esta data. E foram testados 4.025 jovens, aplicados 4.759 testes,
com 320 jovens confirmados com Covid-19, 3 aguardando resultado e nenhum óbito. Já de servidores e servidoras, há 11.088 ativos na Fundação no momento, 1.103 casos e 6 óbitos. Agora, com os dados do Brasil, anunciamos o último boletim do Conselho Nacional de Justiça sobre o Covid-19 nas unidades de medida socioeducativa, publicado no dia 25 de novembro. Há 4.877 casos confirmados de jovens com Covid-19 e 3.792 servidores e servidoras, e 24 mortes, todas de profissionais das medidas socioeducativas. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. E essa foi a edição 96 do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia no meio fechado e fazemos algumas reflexões sobre o meio aberto. Agora imagina quanta violação acontece e a gente nem consegue falar, e a gente nem pode falar. Para download no Mediafire, Megafono, disponível no YouTube, Facebook, Spotify e nos tantos outros agregadores de podcast. Estamos também na Rádio Comunitária Cantareira, sempre às 14, de terças e quintas. Acesse ao Casa Virada no desobediênciasonora.milharal.org.